Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. É com imenso prazer que a cada sábado estou aqui convosco para mais uma edição do Raio X. Esta edição é a última deste ano. Temos connosco em estúdio Clementina do Rosário, diretora-geral do Trabalho, Carlos Graça, empresário, consultor, Carlos Morgano, secretário-geral da Associação de Turismo de Santiago, José Viana, presidente da Plataforma da Comunidade Africana. Há dias, dia 18, foi o Dia Mundial dos Migrantes e é por isso que escolhemos esse tema, o recrutamento de mão de obra de que Cabo Verde precisa. Várias pessoas têm sugerido, e na realidade é o que acontece, essa mão de obra vem sobretudo dos países africanos, em particular da CDO, mas há, nomeadamente, a Câmara de Comércio de Sotavento tem dito que é preciso alguma regulamentação mínima. Pois é, pretendemos determinar se a Diretiva de Ação de Migração Laboral e Recrutamento Ético é suficiente como instrumento para criar um verdadeiro e disciplinado mercado de obra qualificada, capaz de suprir com fluidez as necessidades do mercado nacional. Eu dizia que, e depois há dias, o presidente da Plataforma da Comunidade Africana, José Viana, sugeriu que já é chegada a altura do Instituto de Emprego e Formação Profissional ou outra entidade começar a qualificar, permitir o reconhecimento de competências das pessoas que vêm do continente africano, e depois a Associação de Turismo de Santiago, ainda há dias, quando da catástrofe das chuvas torrenciais em Santiago Norte, falei com um suíço que é investidor aí na zona de Tarrafal e também é membro do Conselho Executivo da Associação de Turismo de Santiago. Ele falava-me exatamente dessa necessidade de mão de obra. Vamos à Ilha do Maio. Há uma história interessante, há um italiano que tem aí um investimento. Antes das eleições autárquicas anteriores, estive lá, vi que o chefe de mesa é português, o cozinheiro é italiano, e eu perguntei ao senhor, então, quanto é que paga a esse cozinheiro italiano? Eu tenho de lhe pagar em nível europeu, porque senão ele não fica. Eu já formei 4 cozinheiros cabo-verdianos. Ele paga formação no Instituto na Escola de Hotelaria e Turismo, paga estadia na praia, e depois o jovem volta para a Ilha do Maio, encontra o mesmo salário, procura outras paragens, Boa Vista, Sal, sobretudo, ou então praia, ou imigra. E ele, para resolver o problema, mandou vir um cozinheiro italiano. E eu disse-lhe assim: olha, se você lhe pagasse 20 ou 30% a mais do que ele recebia, provavelmente ficaria. É sobre essas questões que vamos aqui falar. Agradecimentos a todos por nos dispensarem o vosso tempo neste sábado. Clementina do Rosário, diretora-geral do Trabalho, tem a incumbência de concretizar a ação diretiva de ação de migração laboral e recrutamento ético. É um documento aprovado em resolução do Conselho de Ministros 68 de 2025 de abril, está publicado desde 25 de julho. A existência dessa diretiva praticamente apanhou toda a gente de surpresa. A plataforma, e eu próprio, a plataforma da comunidade africana desconhecia. Carlos Graça, que passa a vida a publicar nas redes sociais o boletim oficial, e a própria Associação de Turismo. Então, e aqui falamos qualquer língua, desde que o cabo-verdiano entenda, não é?
Clementina do Rosário, bom dia. Bom dia. A quantas andamos na aplicação dessa diretiva? Muito bom dia a todos. Cumprimento os ouvintes. Relativamente à diretiva de ação, a diretiva saiu de um estudo feito pela OIM. Através desse estudo, que foi envolvida a sociedade civil, foi envolvida a Alta Autoridade para a Imigração, DEF, Inspeção, Direção e outras instituições. Eu acredito que a plataforma, de uma certa forma, foi envolvida no estudo que foi feito. Então, porque relativamente a esse estudo, saiu recomendação para que haja uma diretiva ou um plano de ação para a migração laboral. Foi através desse estudo, então, que resultou a diretiva. A OIM apresentou um plano de ação e nós acabamos por chegar ao entendimento que deveria ser uma diretiva de ação, porque o objetivo desse documento é estabelecer uma orientação e algumas ações, porque a diretiva de ação tem 4 eixos e tem várias ações dentro dessa diretiva. E a Direção-Geral do Trabalho, o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, que é responsável, e a Direção-Geral do Trabalho, que vai acompanhar toda a implementação dessa diretiva e vai intervir na questão laboral, que é a matéria da Direção-Geral do Trabalho. E também entra a Inspeção-Geral do Trabalho para a questão de fiscalização. E neste momento, relativamente à diretiva de ação, o que é que nós estamos a fazer é a divulgar junto de trabalhadores e entidades empregadoras para que haja um recrutamento justo, ético e que respeite todos os princípios do recrutamento ético. Eu queria esclarecer, essa diretiva visa a saída de cabo-verdianos para fora ou visa o recrutamento para dentro? É assim, de uma certa forma, abarca as duas partes. Porque a própria OIM já fez vários documentos, panfletos para os que saem de Cabo Verde para trabalhar fora. Relativamente ao recrutamento de trabalhadores estrangeiros para trabalhar em Cabo Verde, nós temos a diretiva vai alinhado com a lei que nós temos neste momento. Porque neste momento temos o Decreto-Lei de 2018 que regula empresas de trabalho temporário, que com a fuga, com a perda de mão de obra aqui em Cabo Verde, muitas entidades empregadoras têm estado a recorrer à Direção-Geral do Trabalho a perguntar qual é o caminho, o mecanismo para resolverem essa questão de falta de recursos humanos dentro da empresa. O que é que nós temos estado a orientar? Através do Decreto Legislativo de 2018, salvo erro 12/2018, que estabelece o recrutamento para as empresas fazerem recrutamentos e cedência de mão de obras temporárias, através dessa lei, as empresas podem recorrer a essas agências para fazerem o recrutamento. Porque, se formos ver, a Direção-Geral do Trabalho tem a incumbência e a responsabilidade de visar os contratos estrangeiros, contratos ou contratos promessas. Aqui, a diretiva vai dar resposta para os trabalhadores que já estão aqui em Cabo Verde. Que a diretiva vai dar resposta e, de uma certa forma, vai acompanhar todo o processo que sejam feitos através dessas empresas de recrutamento para que seja respeitado todos os princípios do recrutamento ético. Então, é neste sentido que a diretiva vai dar a resposta para que os trabalhadores cheguem numa condição justa, numa condição digna, que tenham seus salários dignos e que esses trabalhadores sejam acompanhados e que sejam também entre a questão da integração, que é entre a alta autoridade. Então, é isto que tanto a DGT e a IGT, que é a entidade fiscalizadora, nós estamos a trabalhar neste sentido para o cumprimento da diretiva de ação. Já temos aí o essencial para nós começarmos o nosso debate. Como estão a ver, os microfones estão abertos, aqui a conversa solta. Eu sou um mero regulador do sistema. Primeiro, que eu tenha conhecimento, não existe em Cabo Verde. Existia uma empresa de recrutamento de cedência de mão de obra, que era aí para a construção civil, que eu tenha conhecimento,
reconhecimento, até que está ligado àquele jovem famoso, a empresa era do pai, o famoso Gilito. Que eu saiba, não há empresas de recrutamento de mão de obra. Muito bem, vamos começar. Aqui há visões diferentes. Carlos Graça tem contactado com muitas empresas de várias proveniências instaladas aqui ou que pretendem instalar em várias diversas áreas. Colocam essa questão da mão de obra. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aqui a todos os presentes também. Não, de facto, nós estamos perante aqui uma necessidade, contexto já talvez estrutural, não conjuntural, e o que temos ouvido é claramente que há uma necessidade premente de mão de obra qualificada. E já não é apenas no setor da construção civil, que perdeu, digamos assim, boa base das suas referências em termos de disponibilidade de mão de obra, já estamos a falar é quase transversal a todos os setores, de uma maneira ou de outra. E, portanto, eu diria que, e talvez lançando aqui um pouco a questão para além daquilo que nós estamos a debater especificamente no contexto da migração, é que nós estamos a assistir a uma reconfiguração do mercado de trabalho. E, portanto, como o Júlio disse bem, hoje, para se ter determinadas profissões, funções realizadas, por exemplo, na hotelaria, é preciso recorrer a quadros estrangeiros, pessoas que vêm de fora. Em contrapartida, os que foram formados internamente estão aí para fora. Portanto, nós estamos a assistir aqui uma reconfiguração profunda do mercado de trabalho que até, se formos analisar bem, não é tão de agora, é algo que já vem acontecendo. Eu recordo que muitas vezes nas conversas do dia-a-dia as pessoas do interior já se queixavam da falta de mão de obra para trabalhar no campo, não é? Na agricultura. E, portanto, se calhar esse até foi o primeiro sinal desta reconfiguração. Obviamente, nos últimos anos isso tem-se agravado, porque nós temos visto, quer dizer, é evidente a saída de determinadas pessoas em quantidade em determinados setores. Recordo, por exemplo, quando foi a questão dos condutores dos autocarros, não é? Que houve uma saída massiva para fora. E, portanto, o que acaba por acontecer é que nós, com este diploma ou com outras medidas, vamos ter de trabalhar na questão da reconfiguração do mercado, adaptar, não é? Porque vamos precisar de pessoas, sejam elas oriundas do continente, sejam elas oriundas de outras paragens, e nesse sentido, portanto, o estudo e o debate terá de ser um pouco mais aprofundado para encontrar medidas, porque nós vamos continuar a necessitar de mão de obra. Nós estamos a crescer economicamente, portanto, há um crescimento económico, há uma procura de pessoas, e isso de alguma forma até, no meu entendimento pessoal, até contribuirá, por exemplo, para o aumento do rendimento em determinadas funções. Portanto, o aumento do rendimento disponível para determinadas funções, as empresas disponíveis para pagar mais porque precisam dessas pessoas para trabalhar, para realizar a sua atividade económica. Na inauguração de um hotel, creio que no Sal ou na Boa Vista, é um hotel que tem mais de 6 cozinhas, japonesa, chinesa, tudo. E então eu perguntei, mas quem é o chefe? Não. Nós trabalhamos exclusivamente com o chefe cabo-verdiano. E o que é que aconteceu naquela ilha? Para terem os chefes cabo-verdianos tiveram que aumentar o salário. Os outros hotéis, alguns até estavam a ficar sem mão de obra, e para reter a mão de obra tiveram que aumentar o salário também, e parece que toda a gente saiu beneficiado porque há mais poder de compra. A Associação de Turismo de Santiago congrega várias empresas e atores. Carlos Morgado, muito prazer também, eu não sabia, o presidente da associação, que é também presidente da Associação de Viagens, parece? Não, agora já não. Já não. Agora já não. Então, por troca de mensagens, ele disse-me que a pessoa mais indicada para este assunto há falta de mão de obra no setor. Bom dia a todos e cumprimentar os colegas. Bom, há
de facto há. Eu estou inserido não só na Associação de Turismo de Santiago, como também sou secretário já da Associação de Chefes de Cabo Verde. Portanto, eu vou falar praticamente do... Então, já tínhamos falado uma vez, parece. Sim, Há muito já tínhamos falado. E então, a situação é gritante, por exemplo, no turismo, principalmente. Nas outras áreas também, mas sentimos isso mais no turismo porque, pronto, é a atividade principal do país e detectamos isso nas várias ilhas. Ainda agora estive no Fogo, no Salão de Vinho, que eu organizei junto com o Ministério do Turismo, e tivemos que levar chefes de cozinha internacionais, que agora já vivem cá, são nacionais, para o Fogo, porque não havia chefes que pudessem fazer um jantar vínico, porque não tem mão de obra qualificada, nem um chefe normal, pronto, um cozinheiro com qualificação, e o Fogo não tem. Então tivemos que levar esses 3 chefes que optaram por criar uma equipa local para dar apoio à cozinha e, pronto, a toda a área de restauração, provas de vinho, que acabou por correr bem, porque, pronto, foram orientados, mas também não são pessoas que não tivessem conhecimento. Tinham algum conhecimento. Falta é formação qualificada. Por isso é que estamos a ver, nós, por exemplo, temos no Salo, a Associação de Chefes tem no Salo um restaurante, e já mudamos 3 vezes porque as pessoas qualificadas acabam por sair para Portugal. Encontram porque o vencimento não é atrativo. Nós também não podemos, é uma situação, não podemos estar a pagar muito mais que o hotel com o Rio ou com outro tipo de hotel, e então acabam por surgir oportunidades em Portugal e vão-se embora. E lá chegam e conseguem encaixar perfeitamente porque são pessoas bem qualificadas. A Escola de Hotelaria está a fazer um excelente trabalho, mas nós não conseguimos reter esses recursos humanos aqui em Cabo Verde, porque por várias razões. Por exemplo, aqui na praia não se paga igual que se paga no Sal. No Fogo ninguém quer ir para o Fogo, porque, pronto, há condicionalismos em termos de hotelaria, e nas outras ilhas temos o Maio, por exemplo. O que é que o Maio tem? Mesmo no Fogo temos bons hotéis no São Filipe, mas no Mosteiro não temos. E a pessoa não vai deslocar para estar a trabalhar numa residencial ou uma pensão para estar a servir. Então a opção é ir para ficar aqui em Santiago e resolver as suas questões, ou ir para o Sal e Boa Vista, está ali à espera de uma grande oportunidade para sair. E Santiago é muito mais preocupante porque nós temos, cada vez está a crescer o turismo aqui em Santiago, e vamos ao Tarrafal e não temos condições nenhumas em termos de restauração, hotelaria, porque as pessoas não estão capacitadas. Portanto, eu estive a analisar a Diretiva de Ação de Migração e acho que é um bom documento. Agora, há algumas coisas que temos que melhorar, que temos que ter que fazer. E isso, pronto, vamos falar aqui um bocadinho sobre o assunto. José Viana, há dias, em declaração, ele disse que há jovens que vêm do continente, há um até que consegue desmontar um iPhone em minutos, porque há também escolas de formação profissional no continente. Ainda há dias, a propósito aí das manifestações e das greves, que coincidia com a estadia do jornalista Benvino Neves, que falou com uma estudante. Ela disse que o ensino, salvo essa questão aí das paralisações por causa das greves, é um ensino de alta qualidade. Agora, Viana, qual é que é a solução? Bom, como... A propósito, curiosidade, a boi de onde? Eu sou de Santo Meio Príncipe. Ah, bom. Okay. e já estou cá há mais de 30 anos, então cabo-verdiano. Sinto-me cabo-verdiano. Então, pronto, em relação a essa questão e em função daquilo que eu já tinha dito, nós temos realmente pessoas que vêm do continente e por algumas razões não têm certificação dos seus desempenhos, das suas competências. E uma coisa que nós temos realmente trabalhado e está dentro das nossas preocupações
é o facto de termos maior proximidade com as instituições que permitem a formação, poder pegar nessas pessoas e certificar essas competências que elas trazem consigo, que nós consideramos o know-how que é necessário também para contribuir para a melhor qualificação do mercado de trabalho aqui em Cabo Verde. Se eu entendo bem, aqui há duas questões. Há carência de mão de obra, mas eventualmente essa mão de obra está cá já, só que é preciso qualificá-la. Como resolver o problema? Bom, resolver o problema é como já disse, nós temos trabalhado nesse sentido com o objetivo de criar condições de formação, e também de termos um protocolo com as instituições que dão formação para que possam certificar essas competências que já existem aqui. Ao falar disso, eu também devo dizer que tenho observado a chegada contínua a um fluxo de imigrantes que estão a chegar ultimamente dentro dos últimos 3 meses, principalmente da Nigéria, da Serra Leoa e também do Congo. Portanto, já temos até alguns imigrantes do Congo e que trazem alguma competência. Infelizmente, em relação a mim, eles chegam à plataforma, pedem a possibilidade e apoio para poder conseguir um emprego e de imediato, às vezes, não tenho essa capacidade de contactar as instituições que realmente precisam. E aproveito já essa ocasião, portanto, aproveito o ensejo para pedir que entrem em contato com a plataforma, porque às vezes temos aqui excesso de quadros, mas não têm empregabilidade porque não são conhecidos, ainda não são conhecidos, têm outros desafios, nomeadamente a questão da língua, mas eu, enquanto professor também de profissão, eu absorvo essa quantidade e começo a trabalhar para poder combater o obstáculo linguístico que eles têm em termos de temos matéria mais que suficiente. Eu não sei se é uma ideia, uma sugestão. Eu não sei se as associações sectoriais não poderiam ter a competência de ser uma espécie de recrutador de mão de obra. Isso de um lado. Ou então aí o consultor Carlos Graça poderia inventar aí uma plataforma qualquer. Já existe há uma plataforma no IFP que as pessoas procuram emprego. Poderia ser feita a mesma coisa para imigrantes. Uma pessoa chega aí, a plataforma faz a inscrição e um determinado sector precisa e vai lá. Agora, o problema é o reconhecimento. Mesmo se essa pessoa trouxer consigo um certificado, há o problema do reconhecimento desse certificado. Há alguns anos atrás, eu lembro-me que a nível do ensino superior se tentava juntar CPLP e CDO para resolver o problema, porque a maior parte dos países da CDO estão ligados à Europa, não é? Porque aqueles jovens que fazem o turismo aqui em Cabo Verde não têm problemas de integração em Portugal, porque o turismo em Cabo Verde tem reconhecimento em Portugal. Então, como é que vamos resolver esse problema? O governo tem de tentar acordos de reconhecimento mútuo de certificados? Acho que o IFP tem essa competência. Para poder certificar e as pessoas, quando chegam, devem recorrer à Direção Nacional da Educação para pedir realmente essa como se diz, equivalência. Portanto, eles trazem um documento e nós pedimos a equivalência do documento. E quando é o nível profissional, há uma outra entidade que também entra nesse processo. E consegue-se.
Tem conseguido essa via? Sim. Temos conseguido em termos de certificação, ou de reconhecimento através das equivalências. Existe, é um processo já muito mais rápido, pode demorar mais ou menos 8 a 15 dias e ter-se-á logo o resultado. Senhora Diretora-Geral, a pessoa que veio do Congo, uma coisa é chegar aqui a partir da CDO, não precisa visto, não precisa nada. Mas alguém do Congo, qual Congo? São 2. Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa é um país com problemas, sobretudo no norte, não é? Alguém do Congo, Cabo Verde não tem visto de trabalho. É o seguinte, esta matéria, não é uma matéria específica da Direção-Geral do Trabalho, mas o que eu posso dizer, mas antes de entrar nessa questão, gostaria só de esclarecer a última questão que o Sr. Júlio fez referência relativamente a empresas de recrutamento. Para dizer que o Código Laboral já determina, já está no Código, estabelecido no Código, a cedência de mão de obra em empresas temporárias. E o Decreto Legislativo de 2018 veio regulamentar o Código Laboral. Então, através do Decreto Legislativo 12 de 2018, salvo erro... De 5 de dezembro. Exato. As entidades, qualquer pessoa que quer criar, por exemplo, uma empresa de recrutamento de mão de obra, e não só, podem criar uma empresa, depois há uma série de requisitos que já está estabelecido no decreto, basta cumprir os requisitos legais que está no decreto, dirigem à Direção-Geral do Trabalho, porque a Direção-Geral do Trabalho que tem a incumbência de passar o alvará a essa empresa, e podem perfeitamente, a partir de conseguirem ou de adquirirem o alvará emitido pela Direção-Geral do Trabalho, fazerem o recrutamento ético. E neste momento não temos muitos, sim, mas temos mais de que 10. Mais de que 10 empresas com competência estão na cidade da Praia, na Ilha de Santiago. O Carlos está a dar com a cabeça, quer dizer que ele não sabia. Não, e é público, porque o próprio decreto diz que a DGT deve publicar no site da Direção-Geral do Trabalho. E no site da Direção-Geral do Trabalho, neste momento o site não está atualizado, mas nós temos empresas que já têm condições para fazer, e há muitos que já estão a fazer. E recrutamento de pessoas. Agora, estão a recrutar daqui para fora? Não, estão a recrutar trabalhadores para trabalhar aqui em Cabo Verde. Agora, acho que a questão aqui é outra, porque essas empresas que estão a recrutar, por exemplo, as pessoas ao entrar, porque como disse, relativamente ao visto de trabalho, nós não temos um visto específico como visto de trabalho, mas nós temos um visto que é visto temporário para o exercício da atividade profissional. Então, através desse visto, o trabalhador, a empresa, pode depois, com um contrato promessa ou com um contrato de trabalho, dirigir à Direção-Geral do Trabalho. A Direção-Geral do Trabalho emite um comprovativo do depósito, que é um comprovativo que diz que o contrato desse trabalhador está depositado. E esse contrato, a DGT tem a incumbência de analisar o contrato de trabalho dos trabalhadores estrangeiros cláusula por cláusula. E nós garantimos que os trabalhadores são contratados de forma justa, têm um salário justo, porque o contrato, só a partir daí é que nós emitimos um comprovativo de depósito ou então visamos o contrato desse trabalhador para a questão de legalização junto da DEF. Então, era isso que eu queria esclarecer. E, como disse, existe esse visto temporário para exercício da atividade profissional e podem sempre recorrer a esse visto para entrarem no país. Muito bem. Eu já agora gostava de colocar aqui uma questão, que era, por exemplo, relativamente a estes trabalhadores que se têm identificado como oriundos da Nigéria, Serra Leoa e do Congo, se nós conseguimos saber, quando eles chegam, quais é que são as suas competências, não é? Eu deduzo que eles se aventurem a vir para Cabo Verde à procura de melhores oportunidades. Não sei se esse diagnóstico é logo feito quando eles chegam, porque não sei se contactam de imediato a plataforma ou previamente. Não, as pessoas chegam de forma aleatória, às vezes por convite de amigos.
E porque reclamam que no país de origem têm dificuldades também para conseguir o sucesso que pretendem. E então fazem essa relação de confiança com os que estão cá e vêm. Quando chegam, só eles mesmos é que sabem onde estão e o que é que pretendem. Como já sabem que existe uma plataforma das comunidades africanas e que há um acolhimento imediato das pessoas que chegam e há um compromisso de ajudar as pessoas a ultrapassar o obstáculo linguístico, então recorrem à plataforma. E lá eu tenho estado a ajudar as pessoas através de amigos. Portanto, alguns amigos dizem, olha, eu estou a precisar de trabalhadores, vê lá se tu consegues organizar isto. E eu consigo. Mas não é algo assertivo, não é? Eu não tenho uma relação com uma instituição, dizer, olha, eu tenho X pessoas desempregadas, eu quero enviá-las ali e para ver se elas conseguem alguma coisa em termos de empregabilidade. É essa... Mas, por exemplo, conseguem estabelecer um padrão, um perfil daquilo que são as qualificações mais comuns? Sim. Normalmente as pessoas que me solicitam ajuda trazem a documentação. E eu aconselho logo, vão pedir a equivalência dessa documentação e depois venham cá e eu vou fazer os procedimentos necessários para que possas encontrar um emprego. Há muita gente, há pessoas que vêm com competências para computação, para manejamento de máquinas pesadas, e eles dizem logo, eu tenho essa qualificação e eu preciso que me ajude a encontrar um emprego. Só que pronto, eu fico à deriva. Eu vou buscando amigos para saber, olha, tens alguma empresa que, por exemplo, necessita de uma pessoa nesse contexto, com essa qualificação? E aí vou conseguindo uma ou outra, mas não é algo que eu possa garantir, dizer, olha, passa cá amanhã, eu faço esse contacto e dou-te uma resposta. Às vezes eu tenho essas dificuldades. Sim, eu posso dizer que nós, pelo menos nos tempos mais recentes, já falámos com duas pessoas, creio que de origem da Nigéria, que nos contactaram e deixaram o currículo exatamente na procura de inserção no mercado de trabalho. É que essas pessoas ainda por cima têm um componente fundamental para o turismo, é que falam línguas, não é? Ou são francófonas ou são anglófonas, o que é um déficit que nós temos em termos de país, nomeadamente no setor da hotelaria. E às vezes há problemas terríveis, não é? Aí mesmo na Chada de Santo António há problemas terríveis que os atendedores não conseguem identificar exatamente o que é que a pessoa quer. Muito bem, microfones todos abertos. Okay. Não, era para acrescentar aqui uma questão que o nosso colega que levantou da plataforma. Se calhar a plataforma podia também fazer um levantamento das necessidades que o país tem, que as empresas têm em vários ramos de atividade, na hotelaria, na construção, e ter isso na plataforma. Quando a pessoa chegar, já sabe as necessidades que o país tem e é mais fácil, se calhar, encaminhar as pessoas. Bom, e já sabemos o que é que existe. Eu não vou fazer papel de advogado da associação, mas a plataforma é uma associação de imigrantes. Exato. Agora, fazendo esse trabalho, está a agir em nome do Estado. Não é? Ou seja, a entidade competente para fazer isso nos vários sectores talvez seja o próprio Estado. Aí há uma subvenção, o Estado paga a associação. Não. Pois, aí é que está o problema. Pode dar um apoio para criar esse segmento dentro da plataforma. Pode ser. Pois aqui. Mas aqui talvez, se me permitem, pegando aqui numa deixa do Júlio, as associações setoriais serão importantes para perceber as suas necessidades, porque são contextos diferentes, não é? Nós temos contextos diferentes em cada setor. E aí uma articulação, quem é o principal interessado? O setor privado precisa de gente para trabalhar, pronto, por várias razões. Há uma necessidade.
há a perspectiva de melhoria de vencimentos tendo quadros qualificados. E quando falo até de quadros qualificados, eu acho que hoje em dia um bom carpinteiro já não precisa de sair do país para ganhar o dinheiro que quiser. Um bom canalizador já não precisa de sair do país para ganhar o dinheiro que quiser. Porque há falta. Sim, há falta de mão de obra qualificada e, acima de tudo, responsável, não é? Portanto, estamos a falar de duas... Temos também aqui uma temática comportamental que muitas vezes não é entendida. Nós entendemos assim, e isto não é um fenómeno propriamente também recente, e aconteceu se calhar com toda a imigração ao longo das eras que existe imigração. Em contexto de um trabalhador de uma determinada origem num país de destino, normalmente tem uma produtividade completamente diferente na sua origem, não é? Por várias razões. E, portanto, aqui o que é que importa dizer é perceber, a nível setorial, quais é que são as necessidades de cada um, articular. Provavelmente a DGT não terá um papel de ir à procura, mas o próprio país, e reparem, nós agora vamos entrar numa nova fase com a exposição que vamos ter no Campeonato Mundial. O país continua a ganhar a atratividade, não é? Não só a atratividade por causa da sua estabilidade, por causa da sua melhoria económica, tudo isso. Portanto, há de haver aqui vários fluxos a virem em função das necessidades e das características que cada setor tem, das especificidades, e que se calhar convinha, e penso que a grande intenção deste diploma, que está tutelado depois pela Direção-Geral de Trabalho, no fundo é orientar, mas eu penso que sinceramente é os representantes das empresas, são as empresas que têm o problema na mão, que têm de dar o primeiro passo. Exatamente. Tem que dizer as necessidades que a empresa precisa, porque é para poder começar a fazer essa investigação e ter essas condições. E depois a articulação, não é? Isto a articulação com a plataforma. O envolvimento de todos, setor privado, plataforma, instituições do Estado, e pode-se fazer um bom trabalho neste sentido. Inclusive a diretiva fala disso. Exatamente. Fala disso, que tem que haver uma articulação entre todos. Para que possa... Agora, digamos, quem dá conta do recado é a Diretora-Geral do Trabalho. Essa diretiva começa a ser aplicada quando? Assim, a diretiva faz referência ao ano 2025 e 2026. A diretiva já está, na prática, já está a ser aplicado a nível de sensibilização, que é o primeiro passo. A nível de sensibilização, a direção já está a fazer o trabalho no terreno, junto dos trabalhadores e de algumas empresas. Já está a trabalhar nisso. Agora, é preciso acelerar, não é? Com certeza. Com certeza, com o envolvimento de todos, porque a diretiva envolve muitas instituições. Envolve muitas instituições. Se calhar eu penso que no início do ano vamos ter que, se calhar um workshop, qualquer coisa, para divulgar a nível nacional a diretiva da ação. Bom, este é o primeiro, não é? Este aqui é o primeiro, não é? Sim, é o primeiro, exatamente, que estamos aqui a divulgar. E depois, a partir daí, juntar as instituições para acelerarmos, para dar a resposta o mais rápido possível. Eu queria lançar a seguinte questão. Vamos lá ver, está alguém com um telemóvel aqui que é preciso ir para o silêncio, não é? Eu estou em silêncio. Eu estou a sentir. Então, alguém do Congo ou de um outro país vem aqui, ele quer vir para trabalhar. Cabo Verde não deve resolver esse problema e ter visto de trabalho, ou então que as empresas estabeleçam ligações com esses países. Eu não sei como é que se pode resolver isso. Bom, o documento que eu tive a analisar fala disso. Fala em questões de mobilidade, da fiscalização, de criar condições para que possam ter. Portanto, eu entendo que dentro dessa mobilidade tem que existir o visto de trabalho e outros vistos, como os outros países têm. Isso é que eu vejo aqui no documento. E fala disso. Porque o problema maior nesse processo e que às vezes impera essa relação entre o trabalhador e por exemplo, a Direção-Geral do Trabalho é a questão da lei do estrangeiro. A lei do estrangeiro, ela é perentória, ela é exigente e tem alguns
alguns itens que devem ser cumpridos na íntegra. Nomeadamente, um trabalhador que chega cá, ele pode ficar aqui 2, 3 meses legalmente, portanto, pede visto de prorrogação, mas depois disso ele tem que ter um título de residência. Para pedir o título de residência, ele tem que ter um registro criminal do país de origem. Esse registro criminal do país de origem é que é o maior empecilho para a sua integração e sua inclusão social. Porque é difícil, não é? Ele tem essa dificuldade, ele precisa de regressar ao país de origem para aí obter esse documento para voltar a Cabo Verde. E essa transação, esse movimento é um bocado complicado para os imigrantes. E principalmente para aqueles que não têm embaixada cá. Sim, sim. Os que têm embaixada vão embaixada e isso é resolvido. Por exemplo, Portugal tem que embaixar, precisa de um registro criminal de Portugal, tira-se na embaixada. Agora, quem não tem embaixada tem que regressar. Que é para ir arranjar o visto, é o tal certificado para poder, e tem que voltar outra vez. Portanto, E depois os países estão em níveis diferentes de digitalização, não é? Exato, também. E muitas vezes os trabalhadores já estão em situação irregular no país. Exatamente. Exatamente. Não consegue. Então, aqui, portanto, reside a maior dificuldade deles em aceder ao mercado de trabalho, por causa dessa documentação. Que sem o cartão de residência, as empresas recusam contratar qualquer trabalhador. E depois, mesmo se trazem o registro criminal, o documento tem validade. Tem validade. Sim, tem que ser. E depois 6 meses. Sim, tem que, quando receber o documento, tem que passar pela embaixada de Cabo Verde, por exemplo, em Dakar, antes de chegar. Para certificar. Sim, para certificação. É um problema, não é? É um grande problema e é o que mais dificulta os trabalhadores que vêm com esse objetivo para ter uma oportunidade de trabalho e poder fazer a sua vida aqui. Essa diretiva para a ação pode encontrar soluções, não é? Propor soluções de alteração. Não, relativamente à questão da documentação, não. Não, eu estou a dizer, essa diretiva para a ação, uma das valências é identificar o problema e propor soluções, porque se alguém traz um registro criminal que é válido por 6 meses e depois tem também a ver com a vida da pessoa cá em Cabo Verde. Exato. Não é? Então, o que é que eu estou a dizer é que essa diretiva de ação pode identificar os problemas e propor soluções que alterem determinado quadro, não é? Sim, porque mesmo a diretiva diz, tem lá um plano, faz-se a avaliação e depois pode-se propor para ver o que é que pode ser feito junto da entidade competente. Porque alguém que vem, suponho, alguém que vem com o registro criminal do país de origem, depois chega cá, tem um comportamento aqui, não é? Está registado. Então, não sei, depois de 3 anos já será Cabo Verde a emitir o certificado de registro criminal, não sei. Sim. Depois de 6 meses, aproximadamente 9, tem que ser de Cabo Verde. Mas se ele nunca tiver emitido o documento de origem, aí não há hipótese dele conseguir isto. Então, ele tem que ter realmente pedido um registro criminal do país de origem e ter prazo de não caducidade aqui em Cabo Verde. E tratar logo da documentação. Mas para tratar do título de residência, ele tem que ter pelo menos 6 meses aqui. É um problema. Bom, também podia-se fazer o seguinte: se estiver na plataforma, por exemplo, e a pessoa vem quando fala com o amigo, podia dar-lhe essas informações. Olha, se vens para cá para pedir para arranjar um emprego para trabalhar, convinha que viesse já com o registro criminal. Isso é um trabalho que nós fazemos junto às associações comunitárias, né? Exato. Todas as associações estão alertadas e sensibilizadas para fazer essa comunicação, esse tipo de articulação com
todos os imigrantes que realmente pretendem vir e trabalhar. Só que às vezes essa informação não chega com qualidade às pessoas, então ficam meio confusas e atrapalham-se, não trazem a documentação, depois é complicado. E mesmo assim, por exemplo, ainda temos outro desafio que é recorrente nesse aspecto, que são pessoas que já estão cá, por exemplo, há 5, 6 anos, que para poderem conseguir esse documento teriam que regressar ao país. Ultimamente eu tive, no mês de maio, acho 30 de maio, tive um encontro com o senhor ministro da Administração Interna a discutirmos essa questão. E ele disse-me que o último documento que saiu, que a questão do registro criminal não é fundamental. Porque na lei diz que não tendo, só é exigente se solicitado. Se solicitado. Mas a interpretação da DF não é essa. Eles exigem que a pessoa entregue. Sim, mas se a pessoa está cá há 5 anos ou mais, aí mesmo o país de origem pode dizer como é que eu vou passar um certificado de registro criminal se há 5 anos estás em Cabo Verde. Aí é que está. Aí é que portanto, deve ser Cabo Verde a passar. Que ele está há 5 anos, se tiver algum crime, sim, é nesses 5 anos de praticar cá, não no país de origem. Porque aqui há 2 problemas. Os que vêm agora e os que já cá estão e que têm uma determinada qualificação e que é preciso reconhecer essa qualificação para terem um emprego mais de acordo com a formação original. Ou então devem receber formação aqui em Cabo Verde, não é? É isso. Felizmente, portanto, também a relação que nós temos com a AI, que é a Alta Autoridade para a Imigração, tem-se realizado algumas formações profissionais e há muita participação dos imigrantes que já estão cá. E eles conseguem, alguns, desde que tenham a documentação regularizada, vão à frente, seguem em frente. Mas os que não têm, por exemplo, caso de uma pessoa que tentou, não conseguiu ter um título de residência, mesmo que faça a formação, não vai entrar no mercado de trabalho, porque não tem documentação. Eu já agora aqui no âmbito destas necessidades gostava de tentar perceber se, e no âmbito desta diretiva, por exemplo, fala aqui no estudo que serviu de base à diretiva, se houve ou se existe, por exemplo, um levantamento das necessidades específicas de mão de obra, por exemplo, a nível setorial. Não sei se a Associação de Turismo terá identificado quais é que são as necessidades e as competências, não é? Por exemplo, não sei se no âmbito do estudo que serviu de base a esta diretiva, se isso foi feito, porque claramente nós neste momento, por exemplo, em termos daquilo que é a taxa de ocupação turística, já não temos sazonalidade, já se verifica que não há sazonalidade, portanto, ao longo do ano. A perspectiva Quer dizer, agora é tudo época alta. É tudo época alta. A perspectiva de construção de novos hotéis vai provocar a procura de profissionais de construção, profissionais para depois darem continuidade às operações dos hotéis. Portanto, não sei se alguém já fez uma projeção das necessidades, imaginando daqui a 5 anos o que é que vamos precisar, começando já, não é? Portanto, não sei se neste âmbito a Direção-Geral do Trabalho tem alguma informação nesse sentido, ou até que ponto as associações setoriais deviam começar a fazer o levantamento junto dos seus associados a essas necessidades, exatamente para depois articularem, quer com a plataforma, Direção-Geral do Trabalho e com as entidades públicas que tutelam os diversos serviços que estão envolvidos, para garantir que, olha, amanhã vão chegar a 50 pessoas do Senegal, que é para o setor da hotelaria, com estas determinadas competências, e depois não serem barrados na fronteira
fazer um trabalho prévio, como já se falou, não é? De preparação, de verificação documental, mas depois ainda assim não haver um certo entrave fronteiriço, digamos assim. Estás a imaginar se vem uma caravana de 50 pessoas? Logo... Não, eu dou com o exemplo concreto. Nós temos uma situação da empresa que está relacionada com a construção da Embaixada dos Estados Unidos, que os avisámos logo. Eles começaram-nos a dar a perspectiva do perfil de pessoas que iam trazer. Nós dissemos logo, tenham cuidado, porque se vocês trazem uma série de pessoas ao mesmo tempo dessas origens, correm sérios riscos. Bem dito e bem feito. Houve 2 ou 3 que, quando chegaram, só 2 ou 3 foram repatriadas no mesmo dia, voltaram no mesmo avião. Portanto, talvez há uma falta de informação, mas isto seria interessante ver. Exato. Dado que temos um diploma, dado que vamos ter as necessidades, dado que temos procura, do que é que estamos à espera? Eu acho que sim. Sim, porque relativamente ao estudo, acho que o estudo não abarca o contexto atual, porque o estudo foi de 2023, salvo erro. Então, era uma realidade diferente em 2023. Então, pronto, neste momento, relativamente, pegando agora na parte da embaixada, a embaixada foi uma empresa, a Cadel, que trouxe os trabalhadores e dirigiram à Direção-Geral do Trabalho a pedir qual seria a solução. Depois reuniram com a DEF, depois reuniram com a Direção-Geral do Trabalho, do recrutamento. Estão a recrutar esses trabalhadores, mas os trabalhadores, salvo erro, acho que entraram com visto de turismo. Sim. Entraram com visto de turismo, mas logo que entraram no país, dirigiram a direção. Os contratos já estavam preparados, estavam com os contratos prontos. Então, dirigiram a Direção-Geral do Trabalho e nós avisámos o contrato, analisámos e pedimos algumas correções. Depois o contrato foi finalizado e depois recorreram à DEF e foi rápido o processo. Porque muitas das vezes também a informação não chega aos trabalhadores. Porque o trabalhador, quando entra no país, se o objetivo é emprego, ou já vem com a promessa do emprego, devem logo celebrar ou um contrato de promessa, Exato. ou então um contrato de trabalho, e a primeira instituição que deve recorrer é a Direção-Geral do Trabalho. Porque nós fazemos análise pormenorizada dos contratos de trabalho dos estrangeiros para garantir que estão em mesma condição com os nacionais. Então, primeiro devem passar para a direção, porque muitas vezes nós mandamos contratos para trás, solicitamos a entidade empregadora a retificação de contratos, retificação de cláusulas para o cumprimento da legislação laboral cabo-verdiana. Então, o que é que fazem? Fazem o contrário na maioria das vezes. Tiram toda a documentação com prazo de 3 meses, já com prazo. Nosso documento não tem prazo. Nosso documento tem a prazo de validade de acordo com o contrato de trabalho. Quando depois vão à DEF, a DEF disse não, tem que ter um comprovativo de depósito ou contrato de validade. Regressam à Direção-Geral do Trabalho. E muitas vezes passa o prazo dos documentos que eles já tiraram. Tem mais custos, porque os processos na Direção-Geral do Trabalho é gratuito. Mas nas outras instituições tem que pagar tudo. Depois volta a tirar todos os documentos. Ou seja, há também que se fazer um trabalho que a direção não consegue fazer, porque a direção faz o trabalho de sensibilização, mas com os trabalhadores que já estão no país. Então há que se ver a forma também de informação chegar aos trabalhadores que logo que entrarem no país, o que a primeira instituição que devem procurar é a Direção-Geral do Trabalho. Isso é importante para que haja uma maior articulação nesse sentido. E o encaminhamento também. E encaminhamento também a outras instituições. Bom, nós temos um telefone que é o 260-5235, 260-5235, ficamos à espera se tiver alguém que precisa de algum esclarecimento. Agora, eu estive a ver, há informações, nomeadamente na Europa, no caso particular de Cabo Verde, de Portugal, se alguém chega lá com um visto de turismo e for tentar trabalhar, tem problemas. Tem. Regressa e depois nunca mais consegue um visto de turismo. Não terá chegado à altura de Cabo Verde repensar todo o seu sistema de vistos? Porque vir para o país com a intenção de trabalhar, a pessoa recrutada e entrar em Cabo Verde com um visto de turismo, convenhamos, não é? Já terá chegado à altura, não sei, estou a questionar, se não chegou à altura de Cabo Verde repensar o seu sistema de visto.
Porque uma coisa é turismo, outra coisa é trabalho. Sim, acho que sim. Por exemplo, temos o caso dos Estados Unidos. Tem vários tipos de visto. Visto quem vai trabalhar, visto quem vai estudar, quem vai dar um espetáculo, o visto de artista, tem esses vistos todos. E se não tivesse a entrar nos Estados Unidos e disser que não tem visto de... vai cantar, mas não tem visto de... para cantar, não entra. E se Volta tiver visto turismo? Aliás, há uma artista que contou essa história. Sim. De Holanda. Sim, tem visto turismo, Tinha visto mas turismo. a intenção era Dar espetáculo. Olha, nem espetáculo, nem visto turismo. A nossa legislação também faz diferença em vários tipos de visto. Inclusive, eu fiz diferença logo no início, porque a nossa legislação fala sobre o visto temporário para exercício de atividade profissional. Exato. Faz referência a esse visto, que os trabalhadores podem adquirir esse visto. Tem lá os sérios de requisitos que devem ser cumpridas, mas a legislação faz referência a isso. Na minha opinião, se a lei faz referência a isso, cumprindo esse visto para exercício de atividade profissional, estando o trabalhador no país, com o seu, porque aqui também para esse visto, um dos requisitos, não lembro todos os requisitos, mas sei que um dos requisitos no que tange à Direção-Geral do Trabalho é que o trabalhador deve ter ou um contrato de promessa de trabalho depositado na Direção-Geral do Trabalho ou um contrato de trabalho. O contrato de trabalho já o trabalhador tem que estar no país, mas o trabalhador pode ter um contrato de promessa de trabalho depositado na DGT, e a DGT passa esse comprovativo que o contrato está depositado. E cumprindo isso, que é um dos requisitos, outros requisitos, acho que não há impedimento para o visto temporário para exercício de atividade profissional. Então, esse visto pelo menos é o que está na lei, o que a lei diz. Então... Confirmo. Não é? Então, é o que está na lei. Porque uma empresa que recruta mão de obra fora, se houvesse um visto de trabalho, seria mais fácil, não é? Não sei. Creio que aparentemente isso simplificaria o processo. Exato. Sim. Mas lá está, mais uma vez, isto acho que hoje em dia o que nós temos muitas vezes não é a produção legislativa, é a implementação, não é? Sim. Porque às vezes podemos criar a legislação com a melhor das intenções e por alguma razão ela não se... Ou, tendo em conta a rápida transformação que nós temos, não é, da sociedade, muitas vezes a legislação que é feita a pensar num problema que tem 2 anos já foi ultrapassada. Não é? Portanto, tudo isto é que temos de ter aqui uma dinâmica muito, muito, muito grande para garantir que há estes ajustamentos e portanto, depois as instituições terão de verificar, ok, é um visto de trabalho, vamos criar um novo regime, depois tudo isto terá... decretos de lei, regulamentos, etc. Às vezes também é preciso olhar para aquilo e ver, ok, vamos tentar uma solução, porque nós temos de olhar, eu penso que nós temos de olhar para o futuro. Cabo Verde tem um potencial enorme em termos de crescimento, não é? E, portanto, nós temos não de pensar no que está para trás, mas nas necessidades futuras. Não é? O que é que vamos precisar? Que gente, que pessoas, de onde, com competências, com que vistos, não é? E, portanto, adequar depois tudo o que são aquelas entidades que estão aqui envolvidas no diploma para garantir que tudo é feito de forma célere. Eu, por exemplo, aqui ainda há pouco, no início, estávamos a falar da questão da certificação, não é? Dos diplomas. Eu creio que, para além da certificação, devia haver uma preocupação setorial também de um enquadramento rápido, porque o que é que quer dizer isto? Imaginando o setor da construção. Provavelmente quem está a construir no Senegal, no Congo, noutros países, tem metodologias diferentes daquelas que são feitas aqui. E, portanto, eu posso ter uma determinada certificação até na competência da área da construção, por exemplo, e não estar adequada àquilo que é a mecânica de trabalho aqui, a dinâmica do trabalho, a metodologia de construção. Eu acho que aqui também as associações setoriais deviam de olhar para a questão de o que é que eu preciso, qual é o enquadramento. As pessoas que estão a chegar, que enquadramento têm? Ok, tem um enquadramento mínimo, mas se calhar terão de fazer um período de 6 meses de adaptação da formação adequada. Porque repara, normalmente quando as empresas contratam, eles querem resultados. Hoje o tempo já não é um tempo de, olha, entra o estagiário e agora vai
vai estagiar, vai tirar umas fotocópias. Quer dizer, tem de entrar logo com os tais feitos. É porque os tempos, a velocidade é determinante, não é? Portanto, se antes nós tínhamos tempo para formar as pessoas e tudo, teriam tempo, toda a nossa vida tinha muito mais tempo. Hoje em dia é tudo mais rápido, os resultados têm de ser mais rápidos, têm de ocorrer mais rápido e, portanto, nós temos de acelerar esse compasso também, essa velocidade, para garantir que tudo isto, mesmo com os ajustamentos, porque tudo isto terá ajustamentos, a lei terá ajustamentos, as funções e tudo o que são as determinativas legais provavelmente terão de ter alguns ajustamentos para se adaptarem àquilo que é o contexto e a realidade e a velocidade em que hoje o mundo circula. Eu queria um esclarecimento. Quando estás a dizer associações sectoriais, que tipo de associações? Tipo da Associação de Turismo? Sim. O turismo, a da construção. Nós temos o turismo, construção, quer dizer... Levando em conta a construção dos hotéis já anunciados, não é? E para determinar as necessidades do mercado daqui a 5 anos, quem deve capitanear esse estudo? E cada sector? Bom, quer dizer, cada setor pode fazer o seu trabalho, não é? Agora, se for articulado, melhor, não é? Portanto, se houvesse, por exemplo, a questão de haver uma identificação das necessidades futuras em termos de pessoas, quantas pessoas vamos necessitar, porque claramente, independentemente de haver muita saída ou pouca saída, o país está a crescer e a sua população interna não está a acompanhar as necessidades, não é? Quer dizer, nós temos uma população juvenil, jovem, relativamente jovem, mas o mercado só contrata a partir dos 18, é preciso formar tudo isso. Então vamos precisar de acelerar este processo. Será, ao limite, a Direção-Geral de Trabalho pode olhar para isto, mas não será ela a principal interessada, ela vai ser apenas aquele dizer: hotelaria, quantas pessoas precisas? 10 mil pessoas. Daqui a 5 anos vou ter mais 10 mil camas na Boa Vista. Quantas camareiras? Quantos barmans? Quantos cozinheiros? Cada associação tem que fazer o seu levantamento. Exatamente. Por exemplo, nós na Associação de Turismo de Santiago, a Associação de Chefes, por exemplo... Estão a fazer? Sim, da Associação de Turismo... A Associação de Chefes já estamos mais tempo. Agora a Associação de Turismo de Santiago renovou há pouco tempo. Era o presidente, era o Eugênio Inocêncio, faleceu, então houve uma grande estruturação. E estamos agora a fazer, iniciamos em outubro, e estamos dentro do nosso plano de atividade já está isso, ver as necessidades, inclusive temos intenções de criar um roteiro turístico gastronómico dentro de Santiago, e é necessário que haja mão de obra qualificada para isso. E então por isso esses restaurantes têm que ter, então temos que fazer levantamento, ver o que é que falta, em termos de guias turísticos. O que é que falta agora e que mão de obra é necessária, tendo em conta os investimentos perspectivados. É isso? Exatamente. Percebi agora. Sim, a propósito de Eugênio Inocêncio, ele fez uma proposta de Cabo Verde desenvolver políticas para conseguir chegar a 1 milhão de habitantes, justamente através de recrutamento de mão de obra, porque ele diz que 1 milhão de habitantes aí dá mais margem para trabalhar e realizar investimentos. Parece que a proposta dele deve ser analisada com mais rigor. Claro, não é? Claro, ele é um homem de visão. Ele era, já faleceu, com muita pena nossa, porque pronto, o turismo perdeu um pensador daquilo que se pode fazer, não só no turismo, porque ele previa coisas e que depois nós estamos a ver. Ele disse, uns meses antes de morrer, ele disse: olha, Santiago vai dar um salto enorme. E nem se estava a pensar em EasyJet. Vai dar um salto novo, vai atingir um valor altíssimo de turistas que vão querer visitar Santiago. E nós temos de estar preparados. E não estamos. E de facto não estamos. Sim. Eu gostava de dizer aí que tive algumas oportunidades de privar com o Dr. Eugênio Inocêncio, e realmente ele tinha uma visão, às vezes até incompreensível para nós. Exatamente. Ele via um pouco além daquilo que era óbvio, não é? E até de uma certa forma, de uma forma um pouco sonhadora.
Mas o que é facto é que nós estamos a caminhar para aí. Exato. Portanto, o sonho diz que o sonho alimenta a alma, não é? Ou a vida. Portanto, a vida, não é? E, portanto, de facto, nós estamos a caminhar para aí. E reparem, nós nem estamos... Eu acho que neste momento nós nem estamos a ver bem o vislumbre que o país vai ter e a procura que vai ter incremental. Hoje não há, pronto, não há camas disponíveis. Não. O mercado imobiliário no Sal, por simplesmente, de um dia para o outro, reconverteu-se completamente, não é? Aquilo que era apartamentos que existiam vazios, não é? Nomeadamente aqueles que eram detidos por estrangeiros, passam a introduzir-se no setor económico através de plataformas como o Airbnb. Não há disponibilidade. Não há. As vendas dispararam do imobiliário, dispararam. Portanto, nós estamos a assistir a esta reconversão que é preciso acompanhar e não podemos perder a dinâmica. Agora, de não fazer, não é? Eu tenho uma visão muito particular a isto quanto ao papel do Estado e ao papel do privado. O privado cria a riqueza. São eles que têm de dar os passos. Quando ninguém se mexe, é o privado que tem de fazer acontecer, não é? O governo terá para regular, para adaptar, para ajustar, até para impor algumas regras, por exemplo, como esta questão do sentido ético na contratação, porque é fundamental, não é? Nós não podemos ter trabalhadores, sei lá, o setor, eu reparo ali de manhã, quando estou a sair de casa na zona do Palmares Grande, reparo que muitos dos trabalhadores que são oriundos ou da Guiné ou do Senegal, não é? Nem têm condições de trabalho efetivas. Exato. E isso não faz sentido nenhum, não é? Nós temos um diploma a falar de condições de migrações éticas e depois vamos ver as condições de trabalho e as condições em que essas pessoas estão alojadas e a viver e também não é dignificante. E portanto, agora não podemos estar sempre às vezes residem nos próprios locais de trabalho, não é? Sim, na sua grande maioria. Exato. Na sua grande maioria. E há casos que nem isso conseguem ter. Quando falei do Congo, tinha, por exemplo, exemplos de alguns trabalhadores que vieram, ofereceram emprego. Ele, quando foi ali, no local de trabalho, viu aquilo que lhe ofereciam como residência, desistiu logo. Deixou de levar o contrato para frente. Porque as condições eram péssimas. Portanto, havia uma espécie de uma barraca sem condições nenhuma, vento, frio. Ele disse que nem tinha cobertura. E então ele disse: não, eu agradeço a sua ajuda, mas as condições não são nada favoráveis, eu vou ficar doente. E desistiu. Portanto, é preciso realmente refletir-se sobre isso. As condições de trabalho são fundamentais. Se eu quero que a pessoa realmente dê uma produção que me satisfaça, eu tenho que criar condições para que essa pessoa o faça de forma digna e que tenha também o valor em termos de salário digno. Senão, não há avanços nesse sentido. É preciso que realmente os empregadores tenham isso em conta e façam uma reflexão profunda de como contratar e em que condições deve oferecer ao contratante. Há quem diga, já não lembro quem, se é a Câmara de Comércio exatamente, que na altura das convenções de estabelecimento que o Estado deveria exigir aos investidores que tenham em conta essas questões de residência para que façam investimentos associados, não é? Sim. Isso faz todo o sentido, porque reparem, nós falamos muitas vezes da questão, por exemplo, da necessidade que os estudantes nacionais têm de residência. Mas agora, se olharmos para a necessidade dos estrangeiros que vêm para trabalhar aqui, também vão ter essa necessidade. E as convenções de estabelecimento realmente é uma medida interessante para criar condições para garantir que aqueles que vão estar a trabalhar durante o período da construção tenham a dignidade da habitação e, simultaneamente, aqueles que vão ficar, porque não podemos esquecer que muitas vezes esses próprios... Atenção que há esse problema relativamente a cabo-verdianos no Sal e na Boa Vista, por exemplo. Mas isso devia fazer parte. Reparem, nós
nós temos espaço disponível, não é? Quer dizer, eu acho que não há, em Cabo Verde o que não falta é espaço para fazermos habitação condigna, e hoje em dia há custos, habitação a custos controlados condigna. Portanto, devia fazer parte do plano de investimentos de um grande hotel, com 1000 camas, 600 camas, o que for, criar condições para alojar as pessoas que vêm para a construção dignamente e aqueles que vão ficar depois no período, porque vai haver migração interilhas, não é? Exato. Portanto, vamos ter também o fluxo que é habitual, as pessoas que vão de Santiago para o Sal, vão de Santiago para a Boa Vista, e aí devia de haver na Convenção de Estabelecimento, a primeira coisa a fazer é criar condições para ter os trabalhadores. Não custa muito, e há, até nas lógicas do financiamento sustentável, quem financia este tipo de projetos vê com bons olhos, na dinâmica atual do contexto da sustentabilidade, vê com bons olhos, um projeto torna-se muito mais atrativo, não por gastar mais 1 milhão de contos a fazer habitação, mas por introduzir a componente da sustentabilidade, e estamos a falar da questão social, portanto, do alojamento, a questão social, o tratamento das pessoas, digno das pessoas, e um projeto dessa ordem de grandeza é muito mais valorizado, até em termos financeiros, não é? Do ponto de vista, por exemplo, da remuneração do próprio capital que é emprestado. Pode ter condições de atratividade completamente diferentes por as empresas que vêm investir em Cabo Verde criarem logo essa dinâmica. Porque, olha, em relação a isso, nós tivemos vários erros, todos estes anos, 50 anos de independência, dos grandes grupos hoteleiros que estiveram aqui em Cabo Verde, nunca se pensou nisso. Porque não é agradável ter um hotel de 5 estrelas, todo bonito e tal, e ao lado ter um bairro pobre, degradável, que são pessoas que vivem nesse bairro que vão trabalhar no hotel. Portanto, não é grave. Portanto, isso devia existir logo na primeira fase do estabelecimento do contrato de construção. Olha, vais fazer o hotel, mas tens que fazer condições de habitação ou um bairro para os teus trabalhadores. Ou pelo menos melhorar, não é? Ou melhorar, se existir, melhorar. Agora, isso nunca aconteceu. E temos problema no Boa Vista, tivemos problema no Sal, agora o governo está a tentar remediar a situação, recuperando esses bairros. São matérias, Clementina, para levar em conta no trabalho que vai realizar a partir de janeiro, não é? Sim, obviamente são essas matérias, mas eu acho que para dar resposta a tudo isso de uma forma mais séria, eu acho que é uma matéria, tudo que foi dito aqui, foi conversado aqui, que os parceiros sociais devem levar isso para discussão na sede de concertação social, porque eu acho que precisa de uma reflexão mais ampla e os decisores estão na sede de concertação social. Então nós lá temos representantes de Câmara de Comércio, de Turismo, temos empresas, sociedade e centrais sindicais e temos o governo. Então é um órgão tripartido, então que pode ser discutido a forma de dar resposta mais séria relativamente a tudo o que foi dito aqui. Porque há muito trabalho para fazer, não é? Sim. Com certeza. Então tem que ter uma orientação clara, tem que ser dos parceiros sociais e até o contexto atual, o que é que se pretende para o futuro e para que para evitar surpresas, não é? Ainda há dias eu estava a falar com aquele jovem que está a fazer aí as filmagens para Google, e ele está a pagar muito dinheiro por isso. Ele estava a falar de Santo Antão. Nesse momento Santo Antão também está com sérios problemas de mão de obra. Exato, porque cresceu o turismo. Exatamente. Muito. Bom, e ainda nesse contexto, quando falamos das necessidades que o trabalhador deve ter, um trabalhador imigrante, também deparamos com outros desafios que também são recorrentes, nomeadamente a questão de reagrupamento familiar, que prejudica muito o desempenho dos trabalhadores. Eles querem trazer os seus familiares para Cabo Verde e a própria legislação não lhes deixa, não lhes permite. Portanto, eu tenho imigrantes que solicitaram o reagrupamento familiar, ADF,
tem mais de 2 anos e não tem resposta. Eu já fui lá, já falei, já insisti, mas este processo está minimamente parado. E isso, bom, eu não tenho aqui nenhum psicólogo, não é? Isso dificulta a produtividade, não é? Exato, com certeza. Ao fim e ao cabo, é o mesmo problema que o cabo-verdiano enfrenta fora. Exatamente. Exato, a mesma coisa. Isto é global. Não, é por isso que eu disse que terá chegado a altura de Cabo Verde repensar, nomeadamente a lei de estrangeiros, não é? Sim. É preciso uma revisão. Vem ao encontro daquilo que já se falou, dos reajustes. Portanto, a lei de estrangeiros já tem muitos anos depois da sua publicação, regulamentação e por aí fora. Neste momento, a realidade é outra. A dinâmica social é outra. Então, é preciso ultrapassarmos determinadas barreiras, obstáculos que a própria lei impõe. Portanto, essa discussão pode servir de esclarecimento e também de alerta e as pessoas, portanto, competentes, os sectores competentes devem repensar e começar a trabalhar nisso. É uma questão que eu também já pus a senhor Ministro da Administração Interna e pensarmos numa revisão da lei, porque ela tem estado sempre a receber algum contributo novo, mas não é suficiente. E depois, antes de se pensar nessa revisão e trazer os contributos novos, é preciso um diálogo plural com todos nós, não é? É preciso isso, porque há determinadas realidades que ficam abafadas e que as próprias autoridades públicas não têm conhecimento. Por exemplo? Há um conjunto de situações. Por exemplo, eu falei dessa questão de reagrupamento familiar. Há outras condições, outras situações que têm a ver com a questão da habitação dos trabalhadores. Nós temos também a familiarização com o sistema jurídico do país, não é? Portanto, é preciso que os imigrantes, ao chegarem cá, tenham essa familiaridade com o sistema jurídico, com as leis locais e tudo mais. Portanto, às vezes estão apáticos, não sabem disso, mas se reunirmos e conversarmos, ouvirmos atentamente as preocupações, as necessidades dos trabalhadores imigrantes, o trabalho será facilitado. Portanto, não digo que tudo será resolvido ao mesmo tempo, mas há uma preocupação de ir se melhorando a cada etapa que se extrai ou que se pensa em renovar alguma coisa em termos de lei. Temos que chamar um serviço médico, não é? Quase. Bom, de toda forma, eu estou a ver que há muito trabalho a fazer, muitas iniciativas a tomar, muita prestação de serviço a prestar. Já tem um calendário, Clementina, para a implementação da diretiva? Não, a própria diretiva já está a discriminar todas as ações que devem ser feitas e o início, o fundo da diretiva é 2025 e 2026, algumas mais tarde, mas o primeiro passo, como eu disse, é ação de sensibilização, porque a ação de sensibilização e divulgação da diretiva é bastante importante, porque relativamente, mesmo como quando o Sr. Viana disse sobre as condições de trabalho, praticamente acontece na construção civil. É preciso que os trabalhadores estejam muito sensibilizados, que conheçam os seus direitos, os seus deveres e conheçam a legislação do país. E nós temos estado a fazer essa divulgação ativamente, até inclusive temos uma parceria com a UGPE. Todas as construções nós temos estado a deslocar e a fazer. O GPE? É unidades de gestão de obras. Projetos de obras. Então, nós temos estado em todas as obras deslocado para fazer essa ação de sensibilização. E já deparamos com a situação de trabalhadores que chegaram, conforme deu o exemplo há bocado, chegaram aqui com uma promessa de trabalho. Quando chegaram no local, as condições não eram as mesmas condições que tinha sido prometido.
O trabalhador já tinha contactos do WhatsApp com todas as informações, quem era a empresa, Então nós fizemos o nosso trabalho de contactar a empresa e chamamos a empresa da Direção-Geral do Trabalho e colocamos a empresa as questões, o que é que diz a lei, como deve ser feito, e não chegaram ao acordo. E a própria empresa assumiu todo o custo e responsabilidade para o retorno do trabalhador ao seu país de origem. Então, porque também é preciso que os trabalhadores saibam que devem denunciar, porque sem a denúncia é complicado. Mesmo que se faça fiscalização, não se consegue fazer uma fiscalização, porque nós temos falta de recursos humanos, temos falta de inspetores e muitas obras, quando inicia, não é comunicado à Inspeção-Geral do Trabalho, o que dificulta também o trabalho da inspeção, mas havendo denúncia dos trabalhadores, a atuação das entidades responsáveis. Então é por isso que o primeiro momento da diretiva de ação é ação de sensibilização e divulgação. E a partir daí, então, porque a diretiva estabelece ações específicas para cada instituição. A Direção-Geral do Trabalho, neste momento, o ponto de partida da direção é ação de sensibilização e divulgação. E isto já estamos a fazer antes da aprovação da diretiva. Agora, o que é que eu sinto é que é preciso haver uma calendarização das ações previstas na diretiva, não é? Sim, é preciso, mas essa calendarização deve ser, porque como cada instituição tem a sua ação, então de acordo com a dinâmica, com o recurso humano disponível e com os recursos financeiros também, cada instituição vai ter o seu calendário e na avaliação nós vamos acompanhar, porque a direção tem essa incumbência de acompanhar todo o processo e depois vamos fazer um balanço, o que foi feito, o que é que precisa ser feito conforme a diretiva estabelece, é 2025 e 2026, que é o arranque do processo. Como é que pensa que os privados devem desempenhar o seu papel? Porque têm um papel, não é? Sim. O que é que os privados devem fazer? Assim, nós, particularmente a direção, tem estado com algumas entidades privadas, porque é uma realidade, uma verdade que é preciso também dizer que muitas das vezes, muitas empresas privadas não estão dispostas a cumprir a um salário digno. Isto é uma realidade. Nas cadeias hoteleiras, isto é uma realidade que é preciso ser dito. E pronto, não posso dizer felizmente ou infelizmente, mas com a perda de mão de obra, isto obrigou as entidades privadas a pagar os trabalhadores um salário justo e digno. Então, é neste sentido, porque a direção, em todas as ações, nas cadeias hoteleiras na Ilha do Sal, Boa Vista, e nós sempre conversamos, incentivamos que o trabalhador tenha um salário digno, porque se pronto, esta é a minha opinião, talvez muitos trabalhadores, se tivessem um salário digno, muitas perdas de mão de obra não aconteceria no país. Seria evitado. Então, porque muitas empresas, então é neste sentido, nós sensibilizamos as empresas a pagarem os trabalhadores salários dignos, justos, porque também porque da mesma forma que nós incentivamos os trabalhadores a cumprirem rigorosamente os seus deveres enquanto trabalhadores, nós também incentivamos as entidades empregadoras a cumprirem também rigorosamente as suas obrigações enquanto entidade empregadora, mantendo os trabalhadores incentivados, tendo um salário justo, um salário digno, respeitarem o horário de trabalho dos trabalhadores, respeitarem as condições, criarem condições dignas para os trabalhadores. É isso que a Direção-Geral do Trabalho tem estado a fazer, é isso que nós apelamos e esperamos das entidades empregadoras. Ainda há dias eu estava aí num local, estavam a dar a informação que em Portugal o salário mínimo vai ser 920, não é? Um aumento de 50 euros a partir de janeiro de 2026. De repente eu ouço numa outra mesa alguém a dizer Moquim Catabei. mas isso tem um problema, isso engana, porque eu vejo o salário mínimo 900 e tal euros ou 1000 euros, mas esquece que as rendas de casa, por exemplo, são aquele valor. Então como é que eu sobrevivo?
Se eu recebo 900, tenho que pagar 800, 900 uma renda de casa. E fora de Lisboa, como é que eu vou viver? Portanto, é uma ilusão. E depois tem transporte, não é? Tem transporte, tem vestuário, temos quatro estações. Nós aqui só temos uma estação e tem 4 estações. Quando chega o inverno, tem que comprar roupa de inverno. E os transportes são caríssimos. Pois, porque o trabalhador com um salário digno, com condições de trabalho, pensa 2 vezes, porque a situação em Portugal, por exemplo, que todos querem ir para Portugal, não é uma situação... Não é digno. Não é digno porque é só ver quanto é que é nem falo numa casa, a renda de um quarto, por exemplo. Depois seja água, luz, eletricidade, e tudo tem que se pagar tudo. E parece que já se alugam até varandas. Sim. Condições indignas mesmo. Varandas improvisam aqui com pano, com cortinados. Sim. E Portugal tem estado a desmontar várias redes ilegais relativamente a recrutamento de trabalhadores e habitações. Portanto, em relação ao que disse, várias redes que têm aproveitado da vulnerabilidade dos trabalhadores e para ganhar mais. Gostava de introduzir uma nota que é a seguinte. Falou da questão de divulgação. Os trabalhadores devem divulgar. Os trabalhadores imigrantes não divulgam porque são ameaçados. Eles chegam cá... denunciar, não é? Sim, denunciar. Sim. É a palavra mais... Sim. Eles, quando vêm numa situação de vulnerabilidade por várias razões, né? Pode ser política, religiosa, pessoas que são ameaçadas através do não cumprimento da seta religiosa. Então são pessoas assustadas pela própria origem e são empregadas, e se verificarem qualquer coisa, qualquer irregularidade, vão chamar este ou aquele indivíduo, fazem a queixa, mas não são capazes de ir, por exemplo, à Direção-Geral ou da Inspeção do Trabalho e fazer uma queixa, porque dizem, eu chamo a atenção, eles dizem, senhor Viana, se não vai hoje, amanhã, não está correndo com ele trabalho. Portanto, são despedidos imediatamente. E eles não querem estar nessa situação de não ter emprego. Então, suportam. Sim. Suportam e não denunciam. E outro continua a usar. Pois isto dificulta o trabalho das instituições, porque sem a divulgação, porque até a Inspeção Geral do Trabalho pode-se fazer denúncias anónimas. Na inspeção pode-se fazer denúncias anónimas, mas tem que se fazer alguma coisa, porque não havendo denúncia, também as instituições ficam de mãos atadas, não conseguem não conseguem fazer nada. Às vezes eu é que vou fazer a denúncia. Já trabalhei muito nesse processo, fazendo as denúncias, acompanhando a pessoa, porque mesmo quando já têm o processo, ficam com medo de nem sequer aparecer, para não serem vistos. Sim, isso é complicado. Neste caso, a única coisa que eu posso dizer aqui, o que é que nós podemos fazer? Havendo uma abertura do trabalhador com a associação, com a plataforma pode pedir nosso apoio, e nós, como nós temos o nosso plano de deslocar as empresas, fazer ação de sensibilização de uma forma indireta, aproveitar e fazer. Exatamente. Isto é a única coisa que nós podemos fazer em articulação com a plataforma. Portanto, bom, é uma situação boa, uma promessa boa, embora também temos recorrido a outra instituição, por exemplo, CNDHC. Certo. Já fizemos eu já fiz algum trabalho com a CNDHC. Sim, porque é direitos humanos também. Sim, na altura da construção da Universidade de Cabo Verde, havia situações de tratamento altamente degradante, inclusive privação da liberdade das pessoas. Os trabalhadores que estavam ali não podiam sair em determinados dias para fora do espaço. Sim, era houve intervenção também da Inspeção Geral do Trabalho. Exatamente. Porque nós tivemos conhecimentos e fui lá. Encaminhamos o processo. E por quê? É nesse sentido que também acho que a fiscalização deve ser mais aguçada. Que é o seguinte: as pessoas os empreiteiros que recebem obras, eles vão fazer um subemprego. É verdade. E esse
esse empreiteiro explora muito mais o trabalhador do que o próprio. E olha que isso também são próprios empreiteiros, mas são estrangeiros, já estão cá há muito tempo. Alguns exploram os seus contemporâneos. Isso já divulguei. Isso acontece. Isso já denunciei, porque às vezes realmente são pessoas do mesmo país. Que estão cá e que já têm experiência no mercado de trabalho e que fazem subemprego, exploram os próprios. Tiram tudo que é digno da pessoa. Para ganhar mais dinheiro, não é? Para ganhar mais dinheiro. E são de pessoas do mesmo país. Sim, isso é. Às vezes, por isso que apelo Cobram o contrato de trabalho, nós já tivemos denúncias sobre isso. Para aguçar mais essa fiscalização, porque acontecem coisas que às vezes nem imaginamos. Sim, porque a empresa principal, por exemplo, diz: eu quero um carpinteiro, pago 100 contos. Mas a empresa subcontratada dá ao trabalhador 30. E fica com 70. Fica com 70, exatamente. Tá bem? É isso. É o que acontece. E que acontecia em Portugal também. Sim. É o próprio amigo que pediu para vir cá, para ajudar, é que nos explora, volta a explorar. Dupla exploração. É isso. Exato, acontece em todo lado. Muito bem, nós estamos a caminhar para o fim do programa de hoje. Nos 2 próximos fins de semana, nesse fim de semana de Natal e fim de semana do Ano Novo, digamos, não vai haver debate, porque eu não sei se o Carlos estaria disponível para vir para o programa logo depois do Natal, logo depois do Ano Novo, não é? Aliás, se for útil, estou sempre no dia 20, não é assim? Dia 24 à tarde e 31 à tarde, tolerância de ponto. E 26 também. Dia 26, dia inteiro. E até já há apostas por aí de quantas pessoas vão trabalhar no dia 2. Tem uma sexta-feira também, não é? Também. E já a gente a dizer: não, aparece aí, dar a cara e depois vão-se embora. Sim, tendo em conta o calendário destes próximos dias, o melhor se calhar é mesmo dar o descanso. Em vez de estarmos a sacrificar algumas horas de trabalho que serão pouco produtivas, não é? No dia 2, não é? Sim. Dia 2 não parece. Nós, no nosso caso, só retomamos as atividades no dia 5. Valerá a pena. Porque realmente estamos todos imbuídos do espírito das festas. E tendo em conta nesse período sobra para o turismo, não é? Sim, é o turismo mais intenso, é o período mais intenso. Se calhar os mais cumpridores nessa época serão precisamente trabalhadores e imigrantes, porque são muçulmanos. E essas datas festivas não fazem sentido, nenhum para eles. E depois não bebem, não tomam nenhuma bebida. Os jeovás também? Sim. Os adventistas também? Sim, os adventistas também. Não comemoram o Natal tanto? Sim. Mas aí vocês têm de pagar a dobrar, não é? Não, no turismo não. Se ele está num hotel, ele recebe na mesma coisa. Não... É porque há turnos. Mas não. Além disso, é preciso. Ponto, não devemos estar aqui a falar, mas é preciso ver o que é que a tolerância de ponto abarca a que tipo de trabalhadores. Exato. Na hotelaria é difícil. O hotel tem que funcionar. O restaurante tem mas dão sempre um bónus para incentivar, não é? Sim, vão ganhar muito, não é? Cadeias hoteleiras grandes fazem isso. Agora os pequenos não. Pode dizer: olha, vens hoje, amanhã não vens, descansa, o outro vem. Pronto. E voltando um pouco atrás, a Associação de Turismo de Santiago vai fazer esse trabalho de projeção das necessidades de mão de obra de forma isolada, ou vai levar em conta, vai estar em conjunção com outras associações de turismo? Sim, vai com associações dos guias, dos hoteleiros não tem, a hotelaria não tem, nem a restauração tem associação. Mas já tem aquele grupo que é necessário contactar para saber fazer esse levantamento e depois apresentar esse estudo ao Instituto do Turismo e as entidades, portanto, direções de trabalho, mediante a diretiva
da ação de imigração. Quando eu estou a dizer a associação, porque há associações de turismo também em Santo Antão, em São Vicente, ao fim e ao cabo são estruturas da Câmara de Turismo, não é? Sim, inicialmente deveriam ser. Era a Câmara de Turismo ter os seus braços armados em Cadilha, o que depois não aconteceu, porque praticamente a associação que existe neste momento é a Associação de Turismo de Santiago e do São Nicolau, que tem uma atividade mais intensiva. O Santo Antão já desativou um bocadinho, o Fogo também. São Vicente nunca teve. Sempre rejeitaram a ideia de ter uma associação de turismo de São Vicente. Não sei porquê, mas pronto. Fomos lá várias vezes, através do Câmara de Turismo. Nunca aceitaram ter. Os empresários acham que não. Santo Antão tem. O Fogo tem, mas está desativado. Tem só o presidente, a direção é preciso. E a partir de Santiago estamos a tentar, com a Câmara de Turismo, reativar do Fogo. O Maio também está desativado. Portanto, neste momento os dois é que funcionam. É Santiago e São Nicolau. E esse estudo para as projeções já começou? Sim, nós estamos agora... E ontem tivemos a discutir o plano de atividades, que já está praticamente tudo acertado, e vamos a fazer essa apresentação depois ao Instituto de Turismo e, portanto, e os operadores, os agentes turísticos da ilha, as câmaras municipais. Já reunimos com todas as câmaras municipais a mostrar que é necessário, de facto, termos aqui uma interligação, uma cooperação para poder dinamizar o turismo e promover o turismo em Ilha de Santiago. São 9 destinos, praticamente, são 9 câmaras, cada um tem a sua especificidade, como o país tem 10 ilhas, cada um com a sua... e temos de estar unidos. E depois é preciso tirar mais proveito da passagem dos cruzeiros, não é? Exatamente, foi uma das coisas também que falamos sobre isso. Muito bem, estamos a escassos minutos do meio-dia. Agradecimentos a todos por estarem aqui connosco. Clementina, eu digo já. Do Rosário. Clementina do Rosário, diretora-geral do Trabalho. Carlos Graça, empresário e consultor. Estava a acompanhar e a tomar notas. Muito trabalho, muita consulta a prestar, não é? Carlos Morgano, secretário-geral da Associação Turismo de Santiago e presidente da plataforma da Comunidade Africana. Agradecimentos a todos. Raio-X regressa em 2026, mas não se esqueça que já segunda-feira, às 7, temos encontro marcado no primeiro jornal. Bom fim de semana. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.